O segundo setênio vai vir falar sobre a juventude. O louco cresceu, né, teve contato com os pais, cresceu, viu, descobriu um mundo que existe lá fora, começou a ter conhecimento, começou a encontrar alguém e percebeu que ele pode ter liberdade para fazer as próprias escolhas, e agora ele já é um jovem, né, a juventude que existe a noção, que tem a noção do pertencimento, ele desperta a noção do pertencimento, né, que ele pertence a um todo e não apenas aquilo que ele chamava de casa, que ele chamava de lar. Hoje ele pertence ao mundo. A justiça, ela aparece aqui como a justiça divina, não é nem tanto a justiça carnal, tá? Mas a justiça divina, a justiça de Deus. Ele lá vai falar sobre os nossos desafios, sobre a lei da causa e efeito. Aquelas escolhas que o louco fez, que ele percebeu que ele podia fazer, aquele livre-arbítrio, ele não pensou que tinha consequências. E é a partir daqui que ele começa a entender o que são consequências, que toda ação tem uma reação, né? A lei da causa e efeito. E aqui ele começa a perceber também, ter a percepção do tempo, que as coisas não vão parar para ele ter uma resposta, para ele tomar uma atitude. O tempo não vai parar para isso acontecer. Então, ou ele perde tempo, ou ele vai atrás de resolver aquilo que ele causou. Vocês conseguem perceber como todas as cartas falam diretamente com a nossa vida? São ciclos, e você vai perceber que não há um balanço, sabe? Você vai estar amorosamente numa carta, enquanto financeiramente você está em outra carta. Seguindo aqui, ele vai encontrar o eremita. O eremita, ele vai entender, ele vai começar a entrar numa vibe buscando mais quem sou eu. Ele vai entrar numa vibe de entender melhor quem ele é e o que ele está fazendo ali naquele lugar. Porque ele tomou um lugar, escolheu um lugar, escolheu um caminho, tomou uma atitude, teve uma reação teve uma reação que teve um efeito, uma causa que teve um efeito, e daí ele começa a se questionar: quem sou eu? Por que eu escolhi fazer isso sendo que não foi bom para mim? Ele aprende com os erros. E o eremita, ele vem com essa questão do autoconhecimento, interiorização, olhar para dentro, olhar para suas próprias atitudes, vem com uma questão de meditação, né? Vou pensar sobre a vida, vou meditar sobre isso, porque é quando você está tendo um efeito, seja positivo ou negativo, que você começa a se perguntar e se questionar: será que eu estou no caminho certo? Será que eu deveria mudar alguma coisa? O que eu deveria mudar? Né? É o eremita. E o eremita, ele vem tanto se interiorizar que ele quer conquistar o mundo, né? Enquanto a carruagem, eu falei que ela vem com a carruagem, não, a justiça, ela vem com aquela percepção de que existe um tempo, eu tenho que correr contra o tempo, né? Não posso ficar parado. O eremita, ele também vem entender que ele também não pode acelerar demais. Se você acelerar aquela carruagem que você está controlando, você vai bater, vai capotar. Ele deixa de correr agora e ele ajusta o seu andar no momento melhor para ele. E o eremita, por natureza, ele vai em busca da iluminação, da ascensão espiritual dele como pertencente numa sociedade. A próxima carta é a carta da Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna, a energia que ela vai passar para o louco é a energia de repetição. Ele vai repetir várias vezes as coisas erradas que ele aprontou, né? Por mais que ele passou pela justiça, ele viu que não era uma coisa boa, ele vai lá e vai refazer e passar novamente, até fazer exatamente igual, sabendo que vai dar ruim, só para realmente reforçar isso, entendeu? Essa carta da Roda da Fortuna, ela tem que tomar muito cuidado. Ela fala sobre mudanças na vida, contra aquela mudança de 360. Todo mundo fala: ai, minha vida mudou, deu um giro de 360. Mas se dá um giro de 360, volta no mesmo lugar. Então ela veio com essa energia de entender o quanto que você está mudando na sua vida. Você quer mudar 360 para parar no mesmo lugar, ou 180 para ir para o próximo lugar, né? Tipo, dar uma volta, meia volta assim e continua. Mas ela vem falar muito sobre repetições de padrões, até mesmo de vícios. Tem muitas pessoas que elas param a vida nesse ponto. E eu não estou falando de parar a vida como morte. Eu estou falando como parar a vida de continuar
um dia após o outro sem mudanças, em vários pontos da vida. É nessa carta que você tem que despertar e falar, eu tenho que fazer diferente. Eu não posso mais agir como eu estou agindo. Eu vou dar um exemplo, tipo, bem besta. Final de semana, começo a beber, gasto todo o dinheiro com bebida, me divirto na hora, dia seguinte ressaca. Semana que vem, vou fazer a mesma coisa, mesmo sabendo que foi ruim para mim. Daí eu fico com aquela consciência e remoendo, poxa, eu não vou na próxima que vai dar ruim, eu não vou me sentir confortável, vou passar mal depois, meu domingo vai ser horrível. Daí chega no próximo final de semana, vou para a festa de novo e tenho as mesmas atitudes. Enquanto você tiver a mesma atitude, o mesmo efeito vai ser posto contra você. Ela vem mostrar esses ciclos que a gente tem que aprender a ultrapassar na nossa vida. Próxima carta é a carta da força. Essa é uma carta, eu gosto bastante da carta da força, pelo motivo de que a força, nesse sentido, ela vai falar dos nossos desejos de vontade. Uma mulher que ela domina um leão. O animal no tarô, geralmente os animais são muito ligados aos instintos, os instintos que nós temos. A gente fala muito sobre instinto animal, né? E a força vem realmente controlar esse instinto. Quando o instinto, os desejos, os pudores, o se arriscar demais, ele vem falando sim que você está no momento de arriscar, um momento de luta, mas principalmente um momento de controlar seus medos, controlar suas fobias, controlar seus desejos, controlar também até mesmo desejos sexuais, ter uma vida mais tranquila, onde o sexo não domina você, mas você domina o sexo. É uma carta muito sexual essa carta. Agora vai entrar na carta do pendurado. O pendurado é uma carta delicada, é uma carta que fala sobre um desconforto, mas um desconforto no sentido de que as coisas não vão para frente, mas eu também não consigo tomar uma atitude para mudá-las. Vem no sentido de que a pessoa está parada, ela não se enforcou, mas ela está parada, mas o enforcado vem no sentido de sufoco. Ela está parada, mas está sufocando e não consegue se livrar daquilo. Então ele convida a gente a fazer um mergulho pessoal em nós mesmos. Então o louco para daquilo que ele está fazendo, a partir do momento que ele controlou seus instintos, ele controlou seus medos, suas fobias, ele começa a mergulhar numa profunda meditação sobre ele mesmo. Ele começa a conhecer suas emoções, ele começa, até mesmo iniciações aqui que eu coloquei, é um momento, um ponto onde se inicia coisas. Muitas iniciações da nossa vida começam a partir do pendurado, onde a gente começa, tá naquela vibe, eu preciso mudar a minha vida, se eu continuar aqui eu não vou sair do lugar. Então o pendurado vem com essa energia também. Se a pessoa não sair desse ciclo e ela se afundar nesse ciclo, que também pode levar, quando a gente fala de mergulho pessoal, a gente vai ver isso mais na carta da lua, mas quando a gente fala de mergulho pessoal, tem que tomar cuidado, que a gente pode ver o nosso lado sombrio também, nossas emoções e tudo mais, né? Mas ela pode levar também esse mergulho para a carta da morte. A carta da morte, ela não fala tanto como morte física, mas ela fala como mudança de ciclos. Se encerra um ciclo para iniciar outro. Então ela vem falar sobre cortar nós, né? Cortar nós também significa cortar elos com as pessoas. Se a gente sentir que a gente está estagnado no momento da vida, e não é nem por mal da pessoa, mas às vezes você criou uma dependência com aquela pessoa, que você realmente está com a vida parada. A melhor coisa que você pode fazer, a mais dolorosa e a melhor para você, é cortar ela com essas pessoas. Não é falar nunca mais vou falar com a pessoa, mas seguir seu caminho. Coloquei também aqui a consciência morta, porque é realmente deixar a consciência morrer para uma nova consciência vir à vida. É a ressignificação da vida, dar um novo sentido para sua vida e aprender a abrir mão daquilo que você já possui e não tem mais valor, sabe? A gente trabalha carregando muito fardo nas nossas costas. Lembra a bolsinha do louco que eu falei? Que ele está enchendo no caminho? É aqui que ele aprende a soltar algumas coisas que não são mais úteis para ele. É aqui que ele vai falar, ok, vou parar para olhar minha bolsinha e falar, isso eu não quero, isso eu não preciso, isso eu não preciso, isso eu nunca vou usar.
e daí ele já está com a bolsinha vazia para ele seguir o caminho dele apenas com aquilo que ele precisa. É dar um novo ressignificado para a vida. Vem também com a ideia da libertação e da transmutação. Qual que é a diferença entre transmutação e transformação? Eu gosto de falar que a transformação ela acontece de fora para dentro. A transformação é algo que se transforma. E a transmutação é uma mudança de dentro para fora. Vou mudar o cabelo, estou transformando o cabelo. Eu vou mudar minha atitude, estou me transmutando, eu vou passar a agir diferente. Esse novo ciclo nem é transformação, não é mudar a matéria, mas sim mudar a atitude, mudar como se age. Seguindo aqui para a última carta desse segundo setênio, vamos para a carta 14, que é a carta da temperança. Né? Enquanto vem a morte exigindo aquelas mudanças, a temperança ela vem realmente da palavra de temperar a vida, trazer um tempero para a vida, uma harmonia para a vida. Tanto na parte de equilíbrio, vou equilibrar a vida, como se está salgado eu vou adoçar a vida, se está muito doce eu vou amargar um pouco, entendeu? Sempre em busca do equilíbrio. A temperança ela vem pedindo também o entendimento, a paciência, né? O momento que o louco para falar, ok, eu parei no enforcado, no pendurado eu parei, eu refleti sobre o que está acontecendo, eu vou tomar as mudanças que precisa na carta da morte, e agora eu vou ajustar a minha vida. Se está muito fria, eu vou esquentar, se está muito quente, eu vou esfriar, eu vou buscar a mornura, né? Temperar, vir também de temperar a água, buscar o ponto de temperatura ideal da água. E daí ela também vem como a neutralização dos opostos, ação, mentalidade, né? Lembra que o louco tá o louco aqui ele tá pendurado, daí ele tá se transmutando na carta da morte e agora ele tem que ter uma atitude. Que atitude é essa? É uma atitude onde ele precisa ter atitude de ação, tomar ação, mas ao mesmo tempo manter a mente sã. Porque se ele se abala, ele cai, ele volta para a carta da morte, ou até mesmo para a carta do vícios, que ele não sai do lugar. Então ele precisa aprender a ultrapassar tudo isso para ele poder seguir em frente.